Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Gente, hoje nossa aula de mundo do trabalho, iremos trabalhar um tema muito importante para o mercado de trabalho, certo? Como vocês bem sabem, vocês estão em uma formação, né? Uma formação cidadã, em uma formação cognitiva com o currículo aí regular da escola e uma formação também para o mercado de trabalho, certo? Pode passar. Vamos lá. Mundo do trabalho, ética no mundo do trabalho. Objetivos da aprendizagem de hoje: provocar em vocês, fazer com que vocês compreendam a ética no mundo do trabalho. Estimular a adoção de princípios éticos que possam sedimentar a trajetória profissional, tá? Ou seja, primeiro vamos desmistificar, afinal, o que é ética e depois de que forma vocês irão ter, né? Porque é obrigatório vocês utilizarem a ética no mundo do trabalho, porque as experiências comprovam que um trabalhador sem ética, que não respeita um conjunto de regras da empresa, ele acaba sendo desligado daquela empresa. Então, vocês vão aí, né? Além de compreender o princípio, o conceito de ética, vocês vão perceber que vocês vão precisar utilizar, né, vão precisar adotar esses princípios éticos dentro do mercado de trabalho, certo? Vamos lá? Eu vou começar com essa frase do Robert Henry Stroll. Perdoem a minha pronúncia. Difícil não é fazer o que é certo, é descobrir o que é certo fazer. Robert Henry Stroll. Bonita essa frase, né? Difícil não é fazer o que é certo, é descobrir o que é certo fazer. Figura de linguagem, né? Figura de linguagem. A gente tem aí um choque, né? Um choque, uma dissonância de palavras, ou melhor, de orações. Segundo a educadora Wanda Angel, ética poderia ser resumida em 3 palavras: cortesia, empatia e solidariedade. A cortesia significando tratar o outro como gostaria de ser tratado. Na empatia, refletir a capacidade de alguém em se colocar no lugar do outro. E, por fim, solidariedade, representando minha capacidade de fazer algo pelo outro, tá? Durante a minha vida, eu fiz um curso, né, um curso antigo, acho que nem existe mais essa profissão, que era office boy. Era como se fosse um auxiliar de escritório. Era não, é um auxiliar de escritório. E eu lembro que a professora, a gente tinha uma cadeira como essa. Ética no mundo do trabalho, o nome da cadeira. E eu lembro que ela falou uma frase: quando você tiver dúvida para saber de fato, né? Para saber de fato o que é ética, porque a ética ela vai transitar ali pelos conjuntos culturais, né? Pelos grupos, certo? Mais à frente eu vou explicar isso melhor para vocês. Por exemplo, um grupo de bandidos ele pode ter um conjunto de éticas. Um bandido ele não é um antiético, ele tem as suas regras. Pode ser divergente, né? Entrar em dissonância ali com outro grupo, né? Dentro da mesma sociedade. E a gente já vai compreender melhor isso, tá? Então ela falou que quando você tivesse, ela me falou, né, nessa aula, quando você tivesse dúvidas em relação à ética, você tente avaliar de forma não pejorativa, mas de forma de observação mesmo, um grupo, uma família, por exemplo. Vocês aí devem ter vários amigos na rua, óbvio, e vocês já devem ter comparado. Olha, aquela família, eles fazem isso, a minha não faz, tá? Então isso é porque aquela família, mesmo fazendo parte da mesma sociedade, do mesmo bairro, ela tem as suas regras, ela tem a sua ética, tá? Existe um conjunto de regras que é feito por aquela família, beleza? Mas afinal, o que é ser ético, né? Até que ponto a gente acha que está agindo de maneira ética? E quando não estamos? Como saber? Vamos lá.
E aí a gente vai aqui, né, transitar com o pensamento do Mário Sérgio Cortella. Alguns de vocês já conhecem, né? Outros não. O educador e filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, em um de seus mais recentes livros, faz essa provocação. Existe alguém sem ética? Posso falar que alguém não tem ética? Ou eu devo dizer que aquilo é antiético? Aquele que frauda o imposto, aquele que pratica corrupção, aquele que para o carro em fila dupla praticou um ato não ético ou antiético? Posso eu dizer que alguém não tem ética? Não. Por quê? Porque se você tem princípios e valores para decidir, avaliar e julgar, então você está submetido ao campo da ética, tá? E aí mais à frente a gente vai ver um pouco de moral, porque é preciso, certo? Vamos voltar ao a nossa primeira definição de ética. Vamos lá. Segundo a professora Wanda, nós precisamos, né, para significar a ética, nós precisamos exercer 3 hábitos: da cortesia, da empatia e da solidariedade. O Mário Sérgio Cortella, ele coloca ali algumas regras, né? Ou melhor, quebra de regras, por exemplo, né? Uma pessoa que não paga imposto, uma pessoa que não respeita uma fila. Vocês, por exemplo, vocês quando estão ali na fila da alimentação, na escola, na hora do almoço, que um colega, por afinidade, né, chega para você e diz: ah, fulano, vem cá, fica aqui na minha frente. Sendo que existe uma regra, né? Existe uma regra consolidada pela escola, no qual vocês devem seguir, e uma dos pontos é que a fila não deve ser furada, porque existe o princípio da democracia e vocês têm que respeitar essas regras. Quando eu coloco, né? Quando eu coloco um colega na minha frente por afinidade, será que eu estou respeitando isso? Será que eu estou exercendo a cortesia, a empatia, a solidariedade? Vamos lá, cortesia, significando tratar o outro como gostaria de ser tratado. É assim? Tá? Ah, Thiago, eu chamei o colega porque realmente eu não, se eu tivesse no lugar dele, eu me colocaria lá, né? E os outros, né? Os outros 50, 60, 100 estudantes que estão na fila, né? Será que de fato eu me coloquei no lugar do outro? Pensem, tá? Empatia, refletindo a capacidade de alguém em se colocar no lugar do outro, tá? Essa questão da empatia, ela é um pouco delicada, porque ela pode ser subjetiva, né? Eu posso me colocar no lugar do outro, e aí vem a subjetividade na empatia. Eu me coloco no lugar, eu acho que ele queria dessa forma, né? Eu vou colocar o fulano aqui na fila, porque se eu tivesse, ele também me colocaria, né? Mas vejam bem, tratando-se da ética, vocês devem perceber a dor coletiva, né? Exemplo, se eu colocar o fulano na fila, furar a fila, desrespeitar o princípio da democracia e as regras da escola, será que eu não vou estar machucando outras pessoas? Será que eu vou estar pensando nos outros? Ou realmente eu não agi ali com a subjetividade, né? Eu não agi ali com a mesquiez, né? Uma vez que eu de fato não utilizei a empatia coletiva, eu utilizei algo subjetivo, um desejo meu, né? Por afinidade a um colega, certo? E solidariedade, representando minha capacidade de fazer algo pelo outro, tá? Se eu vejo que o amigo, seja lá por quais motivos, na fila na hora do almoço, ele não chegou ali juntamente comigo e vai precisar pegar o final da fila, porque, né, existe uma regra para ser seguida, e eu me solidarizo com ele, com essa ação, e tento colocar ele ali furando a fila, será que de fato eu estou representando, será que de fato eu estou tendo uma capacidade de solidariedade coletiva com os outros? Não. É aquilo que eu sempre venho falando para vocês, a questão do ego, né? O ego, ele faz com que a gente faça julgamentos subjetivos, né? Então, cuidado, tá? Vamos passando, né, à frente. Posso eu dizer que alguém não tem ética? Não, porque se você tem princípios e valores para decidir, avaliar e julgar,
então você está submetido ao campo da ética, né? Ou seja, você precisa ter uma consciência coletiva, respeitar lá os 3 pontinhos, cortesia, empatia e solidariedade, de uma forma coletiva e não subjetiva, porque aí não vai estar sendo, né, bom, ok? Ainda segundo esse autor, não existe falta de ética, pois o que provavelmente queremos dizer é: isto é antiético, ou seja, é contrário de uma ética que desse grupo compartilha e aceita, certo? Posso dizer que um bandido tem ética? Posso, né? Como eu falei já anteriormente para vocês, um grupo de bandido, um grupo de marginais, um grupo de infratores da lei, eles têm um grupo de ética. Vocês já devem ter assistido ali um filme, né? Que um grupo, né? Os vilões, né? Estão lá discutindo e aí acabam que chegam no final da discussão, ou da briga, ou da batalha, ele diz assim: eu vou lhe matar porque tenho honra, né? É justamente essa honra, a ética. Um grupo de bandido, eles têm regras a ser seguidas, né? Vocês podem observar aí, por exemplo, algumas facções que não é o assunto, óbvio, mas que como o Mário Sérgio Cortella trouxe para a discussão, eles têm eles têm umas regras que, quando é quebradas, algumas pessoas que fazem parte desse grupo são assassinadas. Ou seja, existe ética naquele grupo. Porém, essa ética é antiética com os demais grupos da sociedade, principalmente com as leis, ok? Vamos lá. Posso dizer que um bandido tem ética? Posso. Ele tem princípios e valores para decidir, avaliar, julgar. O que eu posso dizer é que a ética que ele tem é contrária à minha e à sua, entenderam? Eles têm um grupo, eles têm um conjunto de regras, eles têm um conjunto de ética, eles têm ética feita por um conjunto de regras, porém, né, se torna antiético porque entra em dissonância com um conjunto de regras baseados na lei. Por exemplo, eu, professor, você, estudante, nós seguimos a lei, né? Então, se nós seguimos as leis, um grupo infrator, um grupo de bandidos, ele é antiético, mas tem sua ética, mas é antiético a minha ética. Certo? Estou me fazendo entender? Eu espero que sim, tá? Se você não compreender, volte o vídeo, tá? E reveja pausadamente, porque, de fato, para quem não tenha, né, uma certa afinidade, né, em estar seguindo as regras, provavelmente vai dar dissonância cognitiva aí na cabecinha de vocês, e vocês provavelmente vão ter um bug. Mas então volte o vídeo sem problema, esse vídeo vai ser um vídeo rápido, tá? Então, sem nenhum problema. Existe um tipo de ser humano que eu posso dizer que é ético? Sim, aquele que não puder decidir, avaliar, julgar. Perdão, aético, né? Que no caso é antiético. Aquele que não puder decidir, avaliar, julgar. Por exemplo, o imposto de renda tem uma legislação que permite que seja seu dependente que foi capaz. O menor até determinada idade. Uma pessoa com muita idade, pessoa com algum tipo de deficiência. Mas o que seria a ética, então? A ética está presente em todas as raças. Ela é um conjunto de regras, princípios ou maneira de pensar e expressar daquele determinado grupo. Certo. Eu vou pegar aqui uma situação que ela transcende a nossa, mas para que vocês comparem, tá? Duas, na verdade. A primeira, na África, existe um grupo, né, uma etnia, que eles tinham uma regra secular, né? Fazia parte do grupo, ou melhor, fazia parte da ética deles. E que era ético, era antiético para o restante, pelo menos para a maioria da população mundial. Eles tinham uma prática, né? Uma prática terrível. A criança, a menina, ao completar 12 anos, a mãe, né, era natural, tá?
vai parecer aqui um terror, mas era naturalizado porque fazia parte daquele grupo e para eles era normal, se tornou normal, tá? É anormal para nós, que temos uma outra ética, uma outra prática, outras regras, uma outra visão, certo? Então, o que acontecia? A criança completava 12 anos de idade, a mãe, né? O grupo, né, acreditando que para alcançar a maturidade e que para a criança se libertar de um demônio que estava preso ao seu corpo, levava essa criança para uma área deserta, certo? E lá essa criança era mutilada, né? O seu ímen, parte da sua genitália era cortada, e essa criança ficava no deserto, sangrando. No outro dia a mãe retornava, se a criança estivesse viva, ela voltava para a tribo, porque eles acreditavam que a genitália da mulher, a mulher nascia com um demônio na genitália e que esse demônio precisava ser arrancado, cortado, mutilado, certo? Essa prática, ela perdurou aí por séculos, até que em 2006, 2007, uma das meninas, né, que conseguiu escapar, chegou à América, né, aos Estados Unidos, e com muita luta, muita garra, ela se tornou uma atriz e conseguiu mobilizar aí a comunidade. E hoje é uma prática proibida, certo? No entanto, né, houve uma dissonância de ideias, né? O grupo acredita ainda, né? Porque esse processo de proibir um grupo, né, que tem suas regras, que acredita nessas regras, demora, né? Hoje em dia é proibido. Mas dentro do grupo, eles acreditam ainda que eles devem seguir essas regras e eles ainda praticam, né? E essa prática, é óbvio, se tornou, já era antiético para nós, se tornou agora um crime, né? Uma outra questão é na China, né? Na China eu já vi alguns de vocês, por exemplo, postarem nas redes sociais em relação à alimentação deles, né? Olha, inclusive agora nessa questão da pandemia, não tem como, né, a gente não sofrer ou não saber de onde vem esse vírus. Na China se come cachorro, se come morcego, mas entendam. A China é um país pequeno, é um país super populoso, questões de bilhões de habitantes naquele país, certo? A densidade demográfica ela é muito grande, há uma escassez de alimentos, e isso vai provocando no grupo algumas regras, né? Algumas práticas. E faz parte daquele grupo, é ético daquele grupo, por exemplo, comer cachorros, certo? Para a gente não é, então se torna antiético. Mas, por exemplo, vamos pegar a Índia. Na Índia não se come vaca, a vaca é sagrada. Entenderam? E nós comemos vaca aqui. Ou seja, é uma questão ética daquele grupo. Certo? Me fiz entender essa parte? Espero que sim. Passando, né? Por que a ética é necessária e importante? A ética tem sido o principal regulador do desenvolvimento histórico-cultural da humanidade. É impossível pensar em ética se a gente não pensar em convivência. Sem ética, ou seja, sem a referência a princípios humanitários fundamentais comuns a todos os povos, nações, religiões, etc., a humanidade já teria se despedaçado até a autodestruição. Vocês concordam? Que sem esse conjunto de regras, né, provavelmente nós já teríamos se autodestruído. Quem discordar, há uma incoerência, afinal você vive em sociedade. E se você vive em sociedade, se você está vivo hoje, é porque existem essas regras, certo? Segundo Cortella, a ética é um conjunto dos princípios e valores de alguém. Portanto, é muito mais do campo teórico. A moral é a prática, é o exercício das suas condutas. Eu tenho uma conduta no dia a dia, chama-se conduta moral. A ética são os princípios que orientam a minha conduta. Ok? Do ponto de vista teórico, ética e moral não são a mesma coisa. Estão conexas. Eu posso dizer que algo é imoral, mas não posso dizer que é aético.
É imoral quando colide com determinados princípios que uma sociedade tem. Existem morais particulares, mas a ética é sempre de um grupo, sempre de uma estrutura maior, porque não existe razão para você ter princípios de conduta e valores se você vive só. Entenderam? Essa explicação que eu dei agora há pouco, né? Utilizando ali a Índia, a China, utilizando essa etnia lá da África, né? Um grupo, uma tribo africana que tinha essa prática, vocês podem fazer essa análise, diferenciar, né, o que é ético e o que é moral. Né? Por exemplo, para nós não é moralmente é terrível ver uma criança de 12 anos ser mutilado por uma crença. Para alguns de vocês é terrível moralmente ver uma pessoa comendo um cachorrinho. Né? Para vocês terem uma ideia, eles saboreiam cachorro a cabidela. Cachorro com 3 meses são pisoteados. Né, para que fique mais saborosa a carne. Então, moralmente, para alguns de vocês, isso pode ser bizarro, mas para eles não, porque faz parte do conjunto de regras, do conjunto de práticas, de cultura, da ética daquela sociedade, ok? A armadilha da qual todos nós temos de escapar é supor que a temática da ética está no outro. Precisamos abandonar uma certa arrogância ao abordar o tema ética, para que não pratiquemos aquele comportamento equivocado de pregar-se, mas não se faz. Demagogia, né? Pregar aquilo que não se faz. Fala-se, mas não se age. Ética não é cosmética ou maquiagem, né? É algo real e concreto. E aí essa parte aqui é importante, porque eu escutei uma certa vez em um certo livro de um certo cidadão barbudo, chamado Jung, que nós, seres humanos, temos a tendência a utilizar máscaras. Por exemplo, vocês, estudantes, utilizam uma máscara, uma personalidade em sala de aula. Você, estudante, utiliza uma máscara, uma personalidade em casa. Você, estudante, utiliza uma máscara, uma personalidade com o pai e outra com a mãe. E assim vai, né? Segundo Jung, temos... É uma questão instintiva também, para que a gente se adapte ao ambiente, se adapte ao local, certo? No entanto, não podemos confundir essa adaptação, né, com a demagogia, a tentativa ali de manipular, né, o que é de fato ético, ok? Ética não é cosmética, ética não é maquiagem, beleza? É algo real e concreto, do contrário, é cinismo. Portanto, trata-se de uma escolha, e nós somos livres para optar, confrontando-nos com dilemas. O que fará com que uma escolha seja honesta diante de um dilema ético é a integridade da pessoa, certo? Talvez vocês já devem ter escutado essa frase. Fulano é um homem de princípios, fulana é uma mulher de princípios. Por quê? Porque provavelmente esse cidadão, essa cidadã, ela segue as regras da sociedade, ela segue as regras, né, ditadas pelas leis, e provavelmente ela é bem vista pela sociedade e as pessoas tendem, né, a colocar esse nome nas pessoas. Fulano é um cidadão de princípios, ele tem valores, né, eles seguem, é um homem honrado, beleza? Continuando, né? E aí nós temos um exercício. No entanto, gente, se eu não estiver me fazendo entender em relação ao que é ética, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu vou estar colocando um vídeo do Mário Sérgio Cortella, um vídeo rápido, 6 minutos, para que vocês possam aí, de forma paralela, comparar aí a aula com este vídeo. Uma outra questão, gente. Ética no mundo do trabalho. No mundo do trabalho, vocês vão perceber que existem regras específicas dentro do trabalho. E essas regras, elas devem ser seguidas. Como eu falei no início do vídeo, a experiência conta. Um indivíduo que não segue as regras dentro do trabalho, as regras impostas por aquela empresa, né, para que você tenha um bom rendimento, provavelmente você vai ser desligado da empresa, ok?
Então, vamos ao exercício de hoje. O que tu vai fazer? Tu vai fazer um texto resumindo os conceitos de ética no mundo do trabalho. Como deve, ou melhor, como você deve agir no trabalho? Né? Por que a ética é importante em nossas vidas? O texto ele deve conter 3 parágrafos e, no mínimo, 10 linhas. Ok? Gente, bom dia, boa aula, bons estudos e até a próxima, tá? Beijos!